Fundamentos para a reabilitação oral 3. Hoje nós vamos falar da confecção e função da base de prova e rolete de cera. Nós somos alunos do 7º semestre, matutino, da Faculdade de Anhanguera, a disciplina ministrada pelo professor André. Somos o Elton, José Dioquísia e Valmir. A base de prova. O que ela é? É um norte que tem como referência a face do paciente, que leva em consideração principalmente os tecidos e as musculaturas da cavidade oral. A base de prova, ela vai possibilitar que os protéticos tenham as referências do suporte labial, da linha média, do plano de Campi e demais requisitos estéticos para poder confeccionar a prótese total. Aqui a figura ao lado a gente consegue já ver uma base de prova. Então, qual vai ser a constituição dessa base de prova? Ela vai ter uma base. Essa base ela é constituída por resina acrílica quimicamente ativada. E a superior a ela nós vamos ter uma cera, tá? Também chamado de plano de cera. Então, para a gente realizar a base de prova, precisa que o profissional tenha o conhecimento das características que determinam a estética e as relações intermaxilares. Precisa também registrar e transferir essas relações para poder confeccionar a futura prótese. Tá? Registrar linha do sorriso, a oclusão ideal para que possa essa prótese ser confeccionada. Qual é o objetivo? O objetivo vai ser orientar a montagem dos dentes dentro de um plano oclusal correto, respeitando as curvas e as compensações presentes na dentição natural, harmonizando assim a estética. Então, a gente precisa observar que essa prótese ela precisa ser de forma natural, como que os dentes fossem próprios do paciente, harmonizando a face do paciente, não deixando um aspecto bem grosseiro para que o paciente se sinta com um objeto estranho à boca. Então, aqui a gente tem ao lado esquerdo a base de prova em cera, com os registros confeccionados, produzidos pelo dentista, e ao lado nós temos base de prova com os dentes. Então, são momentos distintos dessa prova. Então, pessoal, a partir desse momento, vamos falar um pouco sobre a confecção da base de prova e também do rolete de cera, tá? Então, os materiais que a gente vai precisar, tá? São basicamente esses daí, tá? Então, uma lapiseira, espátula 7, pote Dappen, o isolante, Cel-Lac, pincel, espátula número 31, o modelo de gesso da arcada que a gente vai trabalhar, se é superior, se é inferior, a cera 7, a lamparina e ali o maçarico para fazer polimento, tá? Então, nesse exemplo que a gente vai trabalhar aqui vai ser de uma arcada superior, tá? Então a gente vai utilizar como exemplo a maxila, tá? Então o primeiro passo aí é com a lapiseira, a gente vai fazer a delimitação da área basal, e a área de alívio, tá? Então a gente vai fazer todas essas demarcações aí, tá? E depois que é feita aí a demarcação, a gente vai isolar o modelo, tá? Então a gente vai aplicar aí o isolante Cel-Lac, com um pincel, tá? Como vocês estão vendo aí na figura, tá? As áreas de alívio que foi demarcado no primeiro passo, tá? A gente vai fazer ali uma retenção mecânica, a gente vai derreter um pouco de cera 7, vai adicionar ali, tá? Se ficar excesso além dessas áreas de alívio, a gente vai ali com o Lecron e retira, tá? Como vocês estão vendo nessa segunda imagem. E aí, isolar as duas placas de vidro, Então, passar o isolante Cel-Lac ou a água ali, Então, na primeira imagem a gente está passando ali o isolante, tá? E depois de isolado, a gente, nesse exemplo aqui, foi colocado duas moedas, do lado do outro da placa ali. Depois de isolado, vamos fazer a mistura aqui da resina acrílica, tá? Então a proporção de resina acrílica é uma medida de pó e uma medida de líquido.
tá? Então a gente vai precisar aqui do pote Paladon, tá? Então a gente coloca ali as medidas dentro do pote Paladon, né? Apoia esse pote sobre a bancada e ali com a espátula a gente vai fazer a mistura, tá? A gente vai fazer a espatulação ali. Estando pronta essa resina, enquanto essa resina ela vai ficar ali um tempo, tá, esperando, a gente vai fazer a aplicação da resina acrílica fluida, tá? Então a gente vai aplicar em todo o fundo de suco da arcada ali, tá? E aí voltamos lá para o pote Paladon, pegamos a mistura ali que foi feita, né, através da espatulação, colocamos ali sobre a placa e pressionamos a outra placa em cima, tá? Isso aí vai ficar, né, de uma espessura bem fina ali no caso, né? E a gente vai pegar, tá? Tá aí o exemplo, então fica uma espessura bem fina, a gente vai pegar e vai posicionar sobre o modelo de gesso, tá? Ó. Então a gente vai fazer a adaptação da resina acrílica sobre o modelo, tá? Então isso vai ser feito com o dedo umedecido, tá, em monômero, até melhorar a adaptação da resina aí, tá? Depois disso vamos remover os excessos grosseiros, tá? Isso aí vai ser feito com o Lecron, né? E aí, ó, o acabamento inicial, tá? Então a gente vai fazer a remoção, tá, em termos de espessura dos excessos mais grosseiros e vai também arredondar aí os rebordos, tá? Então é feito também a redução da espessura da crista do rebordo, tá? Então reduzir a espessura de tuber a tuber sem perfurar a placa, lembrando que é basicamente aqui nessa crista que vai ficar, né, o rolete de cera, tá? E aí fazer a conferência final em termos de espessura, né? Então aproximadamente, né, 2,5 milímetros, né? É uma medida que geralmente é utilizada, tá? Então, estando basicamente nessas condições, tá, a gente passaria, né, a primeira parte já foi feita, né, que é a confecção da base de prova. Então a partir desse momento a gente faria, né, a confecção do rolete de cera, tá? Então os materiais novamente basicamente os mesmos aí, tá? Com exceção aí do conformador de rolete, tá? Essa técnica aqui é a técnica do conformador, né, que a gente vai utilizar esse conformador, tá? E já iniciando, né? Então, novamente, para se confeccionar um rolete de cera, então a gente vai precisar da placa de vidro, né? Ela deve ser isolada com vaselina, agora com vaselina, tá? Então pega o pincel, bota a vaselina ali no pote DAP, tá? Mela o pincel e passa em toda a placa, tá? Esse aqui, né, é o conformador, tá? A gente vai precisar também isolar esse conformador com vaselina, tá? As partes internas dele ali. Então passa o isolante, tá? E coloca ele lá sobre a placa que também já está isolada, tá? Como vocês estão vendo aí na segunda imagem. E aí, estando tudo pronto, tá? Então a gente vai derreter a cera 7 e vai adicionar ela no conformador, tá? Até preencher todo o espaço dele ali, como vocês estão vendo aí, tá? E aí, ó, deixando ali o material pegou preso, a gente vai desmontar esse conformador e nessa segunda imagem a gente teria o resultado final, tá? Então a gente pegaria, né, esse nosso resultado aí que foi obtido, esse rolete de cera, e a gente fazia a instalação dele, tá, sobre a placa base ali, tá? E partiríamos aí para uma configuração prévia, tá? Então uma configuração preliminar ali, tá? Então geralmente o que acontece na região posterior, tá, existe uma altura média ali, mais ou menos de meio centímetro, digamos, tá? E na anterior, tá, uma altura de 1 centímetro, tá? Então a gente faria essas demarcações e aí com uma espátula Lecron aquecida, tá, a gente, né, retiraria ali, né, certo, na marcação que foi feita, tá? E aí faríamos um breve acabamento, né,
Esse acabamento ali é feito com a espátula de gesso aquecido para ficar bem regular ali as bordas. E estaria pronto para, né, levar em boca ali para fazer os ajustes, tá? Ajustes esses que vocês vão entender, tá, um pouco mais a partir de agora, tá? Ajuste da boca, sequência clínica. Então a gente vem o suporte labial, altura do plano de cera na região anterior, plano oclusal, paralelismo com a linha bipipular, o corredor bucal e as linhas de orientação. Então, suporte labial. Então, na hora que eu for fazer a prova na boca, essa base de prova, o que eu vou observar? Essa região tem que ter uma angulação de 90 graus, né? Então, caso tenha menos que 90 graus, eu vou ter que tirar cera. Então, se tiver maior que 90 graus, eu vou ter que acrescentar cera para deixar essa angulação com 90 graus. Então aqui a gente pode observar, né, a mudança de aspecto. Então a gente pode observar a primeira imagem, né, aí a paciente com aspecto de 40 a 50 anos. E aqui na próxima a gente pode ver, né, mais jovens de 30 anos, digamos assim, por exemplo. Então aqui foi restabelecido o que foi perdido. Então vamos para o segundo passo. Depois de eu ver o suporte labial, eu vou ver a altura de plano de cera na região anterior. O que é isso, né? Eu vou observar, né? Então, a altura anterior ou altura incisal, determinação da porção visível dos dentes com o lábio em repouso de 1 a 2 milímetros abaixo da linha do lábio em repouso. Aspecto estético agradável, característica pode variar com gênero de idade, sendo maior nos jovens e menos nos idosos. Então, os homens, né, têm uma média de 1,9 milímetros e as mulheres têm uma média aí de 3,4 milímetros. O plano oclusal é estabelecido em tecido duro pelas linhas que passam bilateralmente pelo póreo e pela espinha nasal. No plano frontal, esse plano é paralelo à linha bipupilar ou plano de Fox. Então, na hora que for observar, a gente vai utilizar uma régua de Fox. Então, eu vou colocar essa régua de Fox na base de prova. E com essa parte interna, tem também a parte externa. Eu vou situar na linha bipipular para realmente guiar esse paralelismo. Então, aqui, em relação à vista lateral, né, eu vou estar visualizando, eu vou observar essa parte de apoio e da espinha nasal, que vai, né, ter que estar paralela com a minha base da parte interna oral, né? Perdão. Então, eu vou fazer aí, né, um desgaste na cera com espátula aquecida na oclusal do plano de orientação superior para promover o paralelismo entre o plano oclusal e o plano Camper. Então, já estando correta a inclinação do plano oclusal superior direito, né? A gente pode observar aí na imagem. Então, pela observação do paralelismo entre as duas partes de Fox, então tá tudo ok. Então, se eu não estiver atento, o que pode acontecer?
Na primeira imagem a gente pode observar que tem, né, um sorriso invertido. Então, diferente da imagem aí à frente, né, que os dentes posteriores maxilares dão um aspecto descendente, sorriso invertido. Corredor bucal. Então vamos pedir, no caso, perdão, para o paciente sorrir, né? O que vamos observar? A gente vai observar, né, os cantos dos lábios, né, que a gente pode observar como demonstra a seta. Então, se o corredor bucal encontra-se invadido, poderá haver comprometimento na zona neutra com consequências de traumas à bochecha. Além disso, proporcionar ao paciente a aparência de ter mais dente que o normal. Então, se eu observar que tem excesso, né, aí eu vou fazer vou pegar o lecron aí quente, então vou fazer um desgaste, né, e demarcar. Aí. Então, linhas de orientação. Último passo. Então, a linha média dos dentes anteriores, linha alta do sorriso e linha dos caninos. Então, a linha média dos dentes anteriores, né? Então, a linha média dos dentes anteriores superior deve coincidir com a linha média da face do paciente. A determinação da linha alta do sorriso é realizada pela posição dos lábios superiores, quando o paciente realmente realiza, um sorriso forçado. Marca ou no plano de cera, a posição do lábio neste momento. Então, demarca-se, linha dos caninos, demarca-se no plano de cera, na região correspondente às comissuras labiais, quando o paciente está em repouso. Vista frontal mostra a aparência do corredor bucal após desgaste e excesso de cera, as linhas de orientação, linha média e da linha dos caninos.